Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Acompanhe esse texto conosco. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por desobediência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra de Deus tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: "Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim." Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Seja muito bem-vindo ao terceiro programa dedicado ao estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Nos dois últimos programas, procuramos apresentar uma visão panorâmica do Evangelho de João e algumas chaves decodificadoras que nos ajudam a descobrir a riqueza única da mensagem do Evangelho de João. No programa de hoje, quero fazer mais uma observação referente a essas chaves decodificadoras. Uma vez ouvi o seguinte conselho de um pastor do interior: "Olha, você deve fazer 3 coisas em uma pregação. Primeiro você diz para a igreja sobre o que você vai falar. Aí você fala. E depois você relembra o que falou." Sabe, acho que isso acontece no Evangelho de João. Os primeiros 18 versículos deste Evangelho são chamados pelos teólogos de prólogo. Neste prólogo, o apóstolo João conta o que vai falar. Para muitos estudiosos, estes 18 versículos são mais do que um prólogo. São uma síntese do Evangelho de João. Tudo que João vai falar nos 21 capítulos deste Evangelho é apresentado de maneira resumida neste breve prólogo de 18 versículos. Nestes 18 primeiros versículos, João conta o que ele vai dizer neste livro. Ele diz que no princípio a palavra estava com Deus e que a palavra era Deus. Quando João se refere à palavra, ele está falando de Jesus Cristo. Este evangelho é sobre Jesus Cristo. Como já vimos na introdução deste curso, encontramos dezenas de palavras ilustrativas de Cristo neste evangelho. Devemos ler o evangelho de João buscando Cristo. Você o encontrará nas mais bonitas e variadas maneiras. Nos últimos 2 estudos, você deve estar lembrado, falamos que o Evangelho de João é como uma galeria de arte e que cada um dos seus capítulos seria uma das salas de exposição desta galeria. Nas paredes dessas salas, ou em cada um dos seus capítulos, podemos ver belos retratos de Jesus. No primeiro capítulo deste Evangelho, encontramos o primeiro retrato de Jesus, quando João se refere a ele como a Palavra. O que João quis dizer quando se referiu a Jesus Cristo como a palavra, ou como verbo?
Uma palavra é um veículo de expressão. Se eu tiver um pensamento em minha mente e quiser comunicá-lo para você, farei uso da palavra como um veículo de transporte. São as palavras que carregam nossos pensamentos. Uma palavra é um veículo de expressão. O pensamento que João está transmitindo é que, no princípio, do mesmo jeito que é relatado no livro de Gênesis, Deus já existia. Nesta descrição inspirada sobre o princípio, João afirma que Deus não estava sozinho, mas que havia esta palavra que estava com Deus e era Deus. Quando João se refere a Jesus como a palavra e afirma que esta palavra estava com Deus no princípio e que esta palavra era Deus, ele está declarando verdades do Evangelho a respeito de Deus e de Jesus. De acordo com João, no princípio Deus tinha determinados pensamentos em seu coração que queria que fossem transmitidos ao homem. O veículo de todos esses pensamentos foi Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele foi várias coisas e fez várias coisas. Entre elas, Jesus foi a verdade. Mais adiante neste Evangelho veremos que o próprio Jesus fez esta afirmação de que ele era a verdade. Vocês verão que ele disse, eu sou a verdade. Quando lemos sobre o nascimento de Jesus nos Evangelhos, lemos as seguintes palavras. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus era o Salvador, mas era mais do que isto. Ele também era o pensamento expresso de Deus ou a verdade que Deus queria contar ao homem. Deus tinha esta verdade que queria transmitir aos homens e o veículo de expressão que Deus escolheu, que expressava esse pensamento ou esta verdade de Deus em relação ao homem, era Jesus Cristo. No versículo 18 do primeiro capítulo, João finaliza o prólogo deste evangelho e faz uma importante declaração a respeito de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. A Bíblia afirma em várias passagens que ninguém jamais viu a Deus. Os homens já viram revelações de Deus, já experimentaram manifestações de Deus, e algumas dessas manifestações foram espetaculares e impressionantes, mas foram manifestações de Deus, e não o próprio Deus. Ninguém jamais viu a Deus em sua totalidade. O Velho Testamento afirma claramente que ninguém jamais poderia ver a Deus e sobreviver, por isso ninguém jamais viu a Deus. Mas João declara no versículo 18 do primeiro capítulo do seu Evangelho que a máxima aproximação que você pode ter de Deus é o que você vê em Jesus. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Isto quer dizer que Jesus tem comunhão íntima com o Pai. Ele está sentado à sua direita, em outras palavras, em mais perfeita intimidade com o Deus Pai. O Filho estava com Deus no princípio e em íntima comunhão com Ele. Este Filho que estava em íntima comunhão com o Deus Pai revelou Deus para nós. A expressão tornou conhecido no grego original é a palavra exegese. Quando fazemos seminário no primeiro ano, estudamos grego, gramática, vocabulário e tal. Se você estudar 4 anos de grego, como eu fiz, depois do primeiro ano, os 3 anos seguintes serão dedicados à exegese. Fazer uma exegese de um texto bíblico significa extrair dele toda a verdade que ele tem. Significa fazer uma interpretação completa do texto. Quando estudei grego, os alunos eram chamados diante de toda a classe para recitar o texto. E quando eles eram chamados para recitar o texto, tinham de fazer uma exegese dele. Isso quer dizer que tinham de extrair do texto toda a verdade que ele continha para o restante da classe. Exegese, ex significa para fora, e geses significa verdade ou conhecimento. Exegese foi a palavra que João usou quando disse que ninguém jamais viu a Deus em sua totalidade, mas o Deus unigênito, que tem íntima comunhão com o Deus Pai, fez a sua exegese ou o tornou conhecido. Toda a verdade que uma mente humana é capaz de aprender ou compreender a respeito de Deus foi exegesada, vamos dizer assim, por Jesus Cristo. Por isso, tudo que foi revelado a respeito de Jesus Cristo nesses versículos introdutórios do Evangelho de João é o seguinte: ele era a verdade. Ele era o veículo que expressou de maneira plena a verdade que Deus queria fazer conhecida do homem neste mundo. Jesus fez isso através dos seus ensinos.
Vamos ler repetidas vezes nos evangelhos que Jesus abriu sua boca e ensinou. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas afirmam que Jesus ensinava. Prepare-se. Você está prestes a ouvir a verdade daquele que é a verdade de Deus. Jesus Cristo foi o veículo que Deus usou para expressar a verdade que queria revelar ao homem. Por isso Jesus era e ainda é a palavra de Deus. Jesus Cristo era a palavra que estava com Deus no princípio. Ele é a palavra que veio a este mundo e revelou Deus para todos nós. A maior revelação de Deus não é a Bíblia. A maior revelação de Deus foi Jesus Cristo. Toda nossa teologia ou doutrina deve sempre começar com Jesus. A ciência e a tecnologia hoje nos confrontam com questões éticas, como, por exemplo, a clonagem humana. Não importa a questão, devemos sempre começar com Jesus e nos perguntar: Jesus deixou algum princípio a respeito desta questão? A verdade que Jesus ensinou e a verdade que ele era devem ser o fundamento e a essência de nossa teologia e da nossa doutrina. Isto se quisermos ser encontrados dignos e reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo. Esta é a conclusão do terceiro versículo abordado nesse estudo do Evangelho de João. Já no próximo programa, continuaremos a estudar bem de perto e em detalhes os primeiros versículos desse Evangelho. Medite sobre os 18 primeiros versículos do primeiro capítulo de João, o prólogo. E eu quero ainda sublinhar algo aqui, enquanto estamos caminhando para o finalzinho do programa. Sabe, é uma coisa muito importante você valorizar Jesus Cristo como a palavra, Jesus Cristo como o verbo enviado de Deus. E João começa o seu evangelho falando exatamente sobre isso. E outra coisa mais, João, já no início do seu evangelho, diz que aquele que recebe Jesus e crê em Jesus como Filho de Deus, se torna filho de Deus, se torna um bebê de Deus. Aqui temos mais uma palavra no grego original muito interessante. Essa palavra filhos de Deus que João usa nesse primeiro capítulo significa bebê de Deus. Isso mesmo, pois isso tem o significado de que Deus tem um cuidado muito especial com seus filhos. Nós demonstramos um cuidado muito grande com os bebês, não é verdade? Pois então, Deus, o nosso Pai, por meio dessa palavra de João, nos está revelando que Ele tem um cuidado muito especial para conosco, como seus filhos amados. Pense nisso e se prepare para o próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.